Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Estamos no dia 27, volume 27, trecho 5. Como viver no divino querer? O querer humano ascende e o divino desce. Como se adquirem as prerrogativas divinas? Estava fazendo meu habitual giro no Fiat divino e chamando tudo o que havia feito na criação e redenção. Oferecia-os à majestade divina, para impor que a divina vontade fosse conhecida, a fim de que reine e domine em meio às criaturas. A ocupação da criatura, né? Fazendo o habitual giro no Fiat divino e chamando tudo o que havia feito na criação e redenção, oferecia-os à majestade divina para impor que a divina vontade fosse conhecida, a fim de que reine e domine em meio às criaturas. Esse era o ofício da Luísa e o ofício que somos chamados a viver, né? Vendo a realidade do mundo como, né, as coisas estão, né, e para onde estão caminhando, né, a gente se ocupar aqui, né, em conhecer, em adquirir as verdades, o conhecimento divino, né, a fim de torná-lo conhecido, né, pô-lo em prática na nossa vida, né, a fim de divulgar, torná-lo conhecido e amado, né, na vida dos outros. Né, os giros que hoje fazemos, né, o ofício primordial que devemos de ter, né, essa primazia à vida divina, né, aos conhecimentos divinos. Né, e enquanto fazia isto, pensava em mim. Né, qual é o bem que faço ao repetir sempre esse giro, atos e ofertas? E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, né, que ó, quando é em benefício da divina vontade, ele vem e responde, né, algo, algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, né, que ela tem, e assim com cada um. Assim como muitas vezes, quando é humano demais, quando é coisas, né, fútil demais, Jesus nem responde, Jesus nem vem e nem liga. Assim como no trecho de anteontem, né, que vi falar do desapego, né, desapegue de si, né, aqui no sentido só de conhecer melhor, né, de expandir mais o conhecimento da divina vontade, né, é a terra que sempre vamos ter, né, é a terra que nos é necessária, né, a quantidade de terra que Jesus define, né, que Deus define quanto será. Então ele vem e responde, minha filha, cada vez que gira em nossas obras e se une aos atos que fez meu Fiat na criação e redenção para oferecê-los, você dá um passo para o céu e minha divina vontade dá um passo para a terra. Assim que você sobe, ela desce. E enquanto permanece imensa, se diminui. E se encerra em tua alma para repetir junto contigo teus atos. Né? Ela se restringe na criatura, né? O que foi falado na live ontem. Jesus se restringe na criatura, né? A fim de não haver mais necessidade, né? Não é mais, né? Com aqueles sinais, com esses milagres tremendos, como é a mentalidade, né? Da igreja e seus membros, né? Suas autoridades hoje, que o santo precisa ser assim, né? Ele precisa, né? Tá flamejante, né? Tá voando. E Jesus não, na divina vontade não é assim, é internamente, né? É ser para Jesus. Né? Não tem manifestações externas, como Nossa Senhora não havia. Né? E conseguinte isso, tornou-se ela, né, rainha do céu e da terra, né? Mãe de Deus.
né? O triunfo da divina vontade, né? Como diz no trecho, que a festa da Imaculada deveria chamar a festa da divina vontade, né? O triunfo da divina vontade. Mas enfim, cada vez que gira em nossas obras, que a vida de Deus é a obra divina, fazemos vida nela, a fazer vida nela, e se une aos atos que fez meu Filho na criação e redenção para oferecê-los. Você dá um passo para o céu, e minha divina vontade dá um passo para a terra. Assim que você sobe, ela desce, né? E fica suspenso, né? A criatura fica suspensa, né? Sai daqui do baixo, do terreno, da miséria humana, né? Da realidade aqui humana, né? Sobe, assim sobe, você sobe. E ela desce, e enquanto permanece imensa, se restringe, se encerra em tua alma para repetir junto contigo teus atos, né? Dá-me a tua vida, não posso viver sem uma vida, por isso peço-te a tua vida, né? Os teus atos, né? Não os meus, não o meu eu, mas o teu querer. É que eu encerrasse no ato único de Deus, fazer com Deus, né? As coisas dele, viver a vida dele. Né, ser o contentamento para ele. Encerra em tua alma para repetir junto contigo teus atos, teus oferecimentos, tuas orações. E nós sentimos que nosso querer divino roga em ti, né? Que hoje não é mais a criatura, é o próprio querer divino agindo, operando, né? Obrando nela. Sentimos que nosso querer divino roga em ti, portanto, agradável, né, a ele. Dá a satisfação, ele recebe a satisfação, o contentamento, por meio dessa criatura. Sentimos sair de ti seu suspiro, né, o suspiro da divina vontade, Deus a Deus, é ela exalando Deus, tocando, as narinas de Deus, seus ouvidos rogam em ti. Sentimos sair de ti seu respiro, sentimos seu batimento, que enquanto bate em nós, ao mesmo tempo bate em ti. Um só amor, uma só vida, uma só vontade. Sentimos a potência de nossas obras criadoras, que aliando-se em torno de nós, rogam com nosso poder divino, que nossa divina vontade desça a reinar sobre a terra. Foi o que ele pediu, que ele rezou no Pai Nosso, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a sua sublime vontade, a sua perfeita vontade, a sua completa vontade, o acabamento final da criatura, a viver com a tua vontade, não mais com a tua vontade desordenada, a sua vontade humana, desordenada, avessa à vontade de Deus, egoísta. Então, roga com o nosso poder divino que nossa divina vontade desça e reina sobre a terra. Muito mais porque no que você faz não é uma intrusa ou um indivíduo que não ocupando nenhum ofício, não tem nenhum poder, mas sim foi chamada. A divina vontade a escolheu, a divina vontade a chamou. Não é uma intrusa, não é um rebelde. Foi chamada de modo especial. Te foi dado o ofício de fazer conhecer nossa divina vontade e de impor que nosso reino seja constituído em meio à família humana. Deu-se o início por meio dela e a se estender a toda a família humana. Ela o ofício em escrever o livro do céu, e nós em conhecê-lo e torná-lo conhecido.
né? E ao conhecer, formar a nossa vida, né? Fazer vida neles, né? Tornar carne essas verdades, né? Acontecer em nós, né? Por isso, a grande diferença entre quem recebeu um ofício de nós e entre quem não recebeu nenhum empenho. Quem recebeu um ofício, tudo o que faz, o faz com direito, com liberdade, porque tal é nossa divina vontade. Ela representa todos aqueles que devem receber o bem que queremos dar por meio do ofício a ela dado. Aqui. Ela representa todos aqueles que devem receber o bem que queremos dar por meio do ofício a ela dado. Então não é só você que dá um passo para o céu, mas todos aqueles que conhecerão minha divina vontade. E ela descendo, desce por meio de você em todos aqueles que a farão reinar em suas vidas. Né? O desapego de si mesmo, né? O sair do caminho para que ela venha e se estabeleça em nós. Por isso, o único meio para obter o reino do Filho Divino é servir-se de nossas obras para obter um bem tão grande. Né? A criatura já não existe. Né? Ela já não vive em prol de si mesma, em satisfazer as suas vontades, o seu querer. Mas o querer, né, vive assiduamente buscando o querer divino. Né? O tornar verdade, né? Tornar vida nela essas verdades. Né? Como ele disse, um passo ao céu e a divina vontade um passo à terra. Né? Não aqui para si mesmo, para se satisfazer. Eu vou viver aqui, o resto que se lasque, que se vire. Não, né? Desce à terra, né? Por meio dela, mas que se estende a todos. A todos aqueles que têm, né, uma disposição, que há um querer satisfazer a Deus, né? Corresponder a Ele. Né? Assim o reino vai se expandindo, né? Vai se estendendo a todos, né? Direta ou indiretamente. Né? Que o amor de Deus pelas suas criaturas é universal. Então, como é dito em outro trecho, né? Em outro momento, que Deus sustenta a terra em prol, né? Por causa desses filhos da divina vontade, por causa desses que corresponderiam, né? A sua divina vontade. Né? E assim vai mantendo os demais. Né? Sabendo que até o último momento de vida há, né, uma grande chance, a grande possibilidade dela também se abrir à vontade divina, ao querer divino. Né? Enquanto há vida, há ainda a esperança, né, de viver esse retorno à ordem. E ainda que não seja, né, possível, ao menos uma santidade de virtudes, né, um aceitar a misericórdia de Deus, né? Então depois continuava seguindo os atos da divina vontade. E tendo chegado ao ponto quando chamou do nada a soberana rainha, detive-me. Então vou voltar aqui um instante. E diante de tais verdades, né, Luísa continua. Né, e também somos chamados a continuar, né, a dar aqui a continuidade, né, ao conhecimento das verdades divinas. Depois continuava seguindo os atos da divina vontade. Não tem essa, né? Já recebi, já fiz a minha partida de hoje, então agora eu vou viver minha vida, agora eu vou fazer lá minhas coisas. Né? Nossa, tem tanta coisa para fazer, vou, né? Então, em meio a essas muitas coisas a fazer, o pensamento, nosso coração está em Deus. É o que rezamos. Rezamos toda a Santa Missa. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Eu estou ocupado aqui com minhas coisas, mas o meu coração está em Deus. Né? E refletindo, né, em suas verdades. Coração, pensamento, todo o nosso ser está, né, aqui, ó, vai subindo, né, um passo em direção à divina vontade, e a divina vontade um passo, né, desce a terra na direção de tal criatura, mas a se estender a todos, a toda a raça humana.
né, e fazemos vida nela, né, e continuidade. Continuava seguindo os atos da divina vontade. Eu esqueço de mim, eu esqueço das minhas coisas, né? Como diz, é preciso realizar, fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas outras. Então, do meu ofício eu faço, né, no automático, mas o centro mesmo, né, o razão do meu mover, do meu existir, está aqui, né? Precisa ser aqui, né, o Filho Divino. Uma vez que é ele, é ela quem me sustenta, né? Por, pelo querer dela que eu aqui estou. Então, uma vez recebendo a vida, né, devo devolver a vida, né, corresponder. Tendo chegado ao ponto. Quando chegou, quando chamou do nada, a soberana rainha detive-me a compreendê-la. Toda bela, majestosa, seus direitos de rainha se estendiam a todas as partes. Céu e terra dobravam os joelhos para reconhecê-la como imperatriz de todos e de tudo. E eu, do fundo do meu coração, venerava e amava a soberana Senhora. E de pequena, qual sou, queria dar um salto sobre seus joelhos maternos para lhe dizer: Mãe Santa, toda bela, tu és, e tal és, porque vivestes da vontade divina. Então, não precisou de milagres externos, ela já foi o tudo, né? Concebeu, recebeu o tudo, por negar-se a si mesmo, por não querer ser, né? Não viver o seu nada, a sua condição humana, né? A sua vontade humana. Como diz, né? Ela que tudo se deu, toda se deu a mim, eu todo me dei a ela. Tornou-se um com Deus. Foi então por graça o que Deus é por natureza. Mas enquanto isso, meu adorado Jesus adicionou: minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, só porque fez perfeitamente a divina vontade e não conheceu outra vida e viveu na plenitude dela, em virtude de viver sempre de meu fiat, teria possuído todas as prerrogativas divinas. A mesma teria sido rainha, a mais bela de todas as criaturas, porque onde reina meu fiat divino, quer dar tudo, não fica com nada. E mais, a ama tanto que, fazendo uso de seus estratagemas amorosos, se esconde, se encolhe na criatura, amando fazer-se dominar por ela. Amando fazer-se dominar por ela. Então, voltar aqui um instante para entender essa parte. Jesus diz: minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, só porque fez perfeitamente a divina vontade e não conheceu outra vida, e viveu na plenitude dela, viveu na plenitude da divina vontade, em virtude do viver sempre de meu fiat, teria possuído todas as prerrogativas divinas. Em virtude dela viver no Filho Divino, ela teria, recebido todas as prerrogativas divinas, porque era a vida, divina. Portanto, tudo se encerra nessa vida, então tudo que se encerra nessa vida ela teria recebido, por viver ela também nesse Fiat, nessa mesma vontade. Então, o mesmo teria sido a rainha, a mais bela de todas as criaturas, porque onde reina meu Fiat divino, quer dar tudo. Que dá tudo, tudo que é teu é meu. Que diz lá ao filho pródigo: tudo que é teu é meu, você vive aqui comigo, tu és meu filho, tudo que é teu é meu, é seu. Não tenho restrições contigo. Então não fica com nada.
E mais, a ama tanto que, fazendo uso de seus estratagemas amorosos, se esconde, se encolhe na criatura, né? Amando fazer-se dominar por ela. Então aqui, continuando no exemplo aqui do filho pródigo, né, do irmão do filho pródigo, que ficou ali com o pai, né, então era ele tomar a frente, né, de tudo que o pai tinha, né, e dominar ali, né, administrar todo a riqueza, todo a situação, tudo ali, né, do pai, né, e o pai ali junto, encolhe na criatura, amando fazer-se dominar por ela. E aqui, lembrando, né, dos 31 dias que Maria Nossa Senhora tinha, né, adquiriu o cetro real. Né, ela tinha Deus em tuas mãos. Né, ela tinha o domínio de Deus. Né, porque não tinha outra coisa que movia ela senão a própria vontade de Deus. Né, onde o próprio Deus, né, é submisso ao seu divino querer. Né, é a ordem que ele impôs, né, a ele mesmo, né, a ser conduzido, né, pelo seu divino querer. Estou conseguindo transmitir aqui o que eu estou entendendo, até estou tentando entender aqui essa parte. Né? Que aquilo continua, de fato, não foi um dominar o que fez a soberana do céu, do meu querer divino, que chegou a me fazer conceber e a me esconder em seu seio, né? Porque tendo ela posse de Deus, o domínio de Deus, né? E vivendo ela com o Filho divino, com o querer de Deus, ela podia pedir o que quisesse. É ela quem manda. Só que nesse ela quem manda era o próprio Deus a mandar, é o próprio Deus a reinar, é o próprio Deus a decidir. Porque ela não quer outra coisa senão aquilo que é a vontade de Deus. É o próprio Deus pedindo. É a própria vontade dele pedindo por meio dela. É onde ela foi a única capaz de trazer a nós o Redentor. Né? Há séculos pediam o Redentor, pediam o Messias, mas só ela tinha, né, o poder de trazê-lo à Terra. Assim como as orações dela o trouxe, né, na primeira hora do terceiro dia para a sua ressurreição. Né? O pedido dela, o próprio pedido da divina vontade, né, por meio dela. Sim, foi o que eu estou entendendo aqui. Se todos conhecessem o que sabe fazer e o que pode fazer, meu querer divino, fariam todos os sacrifícios para viver só de minha vontade. É a plenitude da graça, é a plenitude da vida. É o ocupar o nosso posto, né, como filho. Assim como ela ocupou o seu posto de mãe, de rainha, de soberana. Vivendo aqui na plenitude a divina vontade, tendo Deus como posse, né, como governante, como possuidora, né, desse cetro real. Ela na condição de rainha, de mãe, e nós na condição de filhos. Sermos um com Ele. Vivermos por Ele, com Ele, para Ele, ao seu divino querer ser, né, a nossa vida. Então, isso que eu entendi. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Aí, refletindo aqui, né? O quão grande, né, é o que Deus fez em Nossa Senhora.
Mas aqui não fala nada, né, do quanto ela sofreu para isso também, né? Então, assim, o sofrimento faz parte, o sofrimento é necessário, e aqui é deixado de lado. Eu estava pensando aqui, todo sacrifício tem, né, a sua recompensa. Todo sacrifício tem a sua recompensa. Não aqui visando a recompensa, mas o que Deus há de fazer, né, com tudo isso. Ele não é indiferente, né, ele não é apático ao sofrimento da criatura, mas é a forma que temos de manifestar o nosso amor a Ele, né, a nossa adesão a Ele. A prova de que a criatura em si não é nada, que tudo é Ele quem faz, né, é graça dele, né, que por nós mesmos nada podemos fazer. Né? Desistimos no primeiro sinal de sofrimento, a gente deixa pra lá, larga a mão, isso aqui tá muito ruim, tá muito cansativo, tá, né? Mas aqui, a partir do momento que se conhece o para quê de tudo, né? Tudo passa a ter sentido, né? Tem um valor, né? E deixa de ser um peso e passa a ser um gosto, né? Um prazer. Né? Não que vai se virar um sadomasoquismo, mas é o apesar de. Tá doendo, tá isso, tá aquilo, não importa, né? Vamos, continue. Tá difícil de entender, eu não tô conseguindo assimilar, mas continue, né? É a constância que vai trazer o entendimento, né? É o ficar firme na dor que vai trazer, né? Trazer o efeito esperado, né? Que Deus espera. O efeito que Deus espera. Né? Ou seja, né, esse esvaziamento de nós mesmos, né, o deixar o eu de lado e deixar o sofrimento de lado e ao menos, né, ao menos subir, né, usar dessa dificuldade, usar desse sofrimento para nos elevar, né, para nos elevar mais a Deus, uma vez que só Ele é a nossa força, né. A alegria de Deus é a nossa força. E qual é a alegria de Deus? O nosso a gente manter-se firme em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades. Né, confiando, abandonando-se nele, né, e não buscando em si respostas, mas buscando respostas nele. Né, e assim perseverante, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né, isso que já disse na Sagrada Escritura. Né, então, se permanecermos, né, no ofício que nos foi dado, né, de conhecer as suas verdades, de viver a sua divina vontade, né, deixaremos de ter essa vida como empréstimo e passará a ser propriamente a vida dele em nós, né, a ser ele vivendo em nós, não mais como empréstimo, não mais com idas e vindas, mas essa permanência, essa vida, né, contínua, essa, está fixado, né, fixo em nós, né, e até uma coisa que ele andava dizendo na partida dela, né, sobre o conhecimento. Né? A partir do momento que temos o conhecimento e a consciência, né, de tais verdades, ela passa a ter, né, essa ruminação contínua e constante dessas verdades, passa a ser palpável. Né? A gente passa a experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? A reconhecer o divino, né, nos atos, nos acontecimentos. Né? A estarmos cercados, a estarmos, né, de fato mergulhados nesse oceano. Né, de modo que tudo à nossa volta, né, nos traz, né, nos arremete ao divino. Né, tudo é Deus. Da mesma forma que, como eu refletia ontem, né, a pessoa
impura, a pessoa suja, a pessoa, né, contaminada pelos vícios, né, pelas paixões da carne, tudo em volta dela, né, é um chamado a ela ao vício, né, porque aquela coisa, aquela situação é o centro, né, da vida dela. Né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então transborda fora. Então, por mais que ela fuja, sempre estará ali rodeada daquilo, porque é a vida dela, é o centro, né, dos pensamentos dela. Ela não pensa em outra coisa, ainda que se ocupe de outras coisas, o pensamento dela está fixo ali, naquilo. Né, igual o áudio que eu estava ouvindo, né, sobre se ocupar-se do divino, né, que a Aline estava exortando lá no outro grupo que eu vi ontem. Né, a pessoa tem dificuldade. Ocupe-se então do livro do céu. Mas mesmo assim, eu estou com dificuldade. Né? Não, então, é esse amor exagerado, né, demasiado que você tem de si mesmo. Né? Então, é preciso tomar essa consciência que eu preciso morrer, eu preciso sair da frente, eu preciso deixar de pensar. Deixar de pensar em mim, né? Pensar e amar mais a Deus e ter Ele como centro, a fim de que tudo à minha volta me arremete, né? Me arremessa a Ele. Né? Onde eu vejo tudo com os olhos dele, a vida dele, né? Pulsando em mim. Né? E o tomar consciência disso, e o entendimento disso, né? Vai fixando essa vida em nós, como disse, não mais como um empréstimo, mas passa a ser, né? Um hábito, passa a ser a vida. E assim, habituando-se a essa vida, não haverá mais, né, guerras internas, não haverá mais, né, a sedução, né, do mundo, do demônio e da carne. É o que eu dizia, né, na partida do outro dia, né, a lama cai por terra, né, deixando de alimentar, né, de suprir, né, essas necessidades, essa lama, ela seca e cai. Né, mas para isso eu preciso morrer, eu preciso tirar os olhos disso, eu preciso, né, ocupar-se aqui da vida divina, não dar, né, a atenção, não dar vida à minha vontade, nem por um sopro de vida. Né, que eu entendi também que é o mesmo que o voltar-se a si mesmo, o ficar com seus pensamentos, o ficar, né, ali maçando barro. Né, é esse alimentar essa lama continuamente. Então é esquecer de si e pensar só aqui, né, no divino querer. Mas está doendo, está difícil. Deixa isso aí vai estar e não vai sair, é a terra. Né? É a terra que precisa para germinar a semente. É o dar o melhor, derramar o sangue, né? Suor, lágrima, né? Mas não sair, né? Não sair da cruz. Né? E nem ficar debatendo nela. Né? A confiança em Deus. O que eu estou entendendo aqui, Jesus teve os pés e as mãos cravados na cruz. Né, para não se mexer, para não se debater. E cada movimento que ele fazia, né, aumentava, né, atenuava mais ainda a sua dor. Né? Então, cada movimento que fazemos, né, é uma dor para Jesus. Né? E ele docilmente ficaria. E ficou ali, né, por 3 horas. Né? Não se debatendo, mas, né, submissa ao querer divino. Né? Tudo fez para nos mostrar, para nos ensinar, né, como devemos nos comportar. Né? Está doendo, mas tem que doer, é para tirar, né? É para tirar, purificar, limpar, né? Toda a impureza, toda a vontade humana. Foi a vontade humana que foi pregada na cruz daquele jeito. Foi a vontade humana que recebeu, né, todos os flagelos. E, portanto, tem que doer em nós, né? Tem mesmo. Não é para ser, né,
uma acomodação, né? Não estamos lendo um livro de romance, onde viveram felizes para sempre. Vamos viver felizes para sempre, sim, mas antes da ressurreição, a paixão, né? Estou aqui dando tanto ênfase ao sofrimento, à paixão de Cristo, enfim. Mas muitas das vezes parece que o que paralisa a pessoa é justamente isso, é o não querer sofrer, o não querer sentir a dor ali daquela privação, aquela renúncia que precisa fazer, daquela timidez, aquele ser fechado, que até eu nunca falei em público, eu nunca fiz nada disso, agora tem que fazer. Mas é justamente isso, é morrer para si, para que a divina vontade seja conhecida. Né? Os meus interesses, a minha vida precisa ser isso. Né? Não mais eu, aquela pessoa, eu gosto de ficar no meu canto, eu não sou de falar muito, eu não gosto de ficar, né? Eu gosto de ficar aqui, no meu canto. Mas é o que a divina vontade está fazendo, né? Nos desestabilizando, né? A gente vê as coisas que estão acontecendo e não ficar indiferente. É lá com eles, não tem nada com isso. Não, isso pode nos tocar também. Tudo que está lá fora pode nos tocar, se não nos tocar, pode tocar alguém na nossa casa. Então, já busquemos viver e fazer como se já fosse e de fato, alguém da nossa casa. Somos uma família humana, com obrigações, com direitos e deveres, uns para com os outros. Sobretudo, os nossos deveres para com Deus. E não aquele que não nos impõe a sua vontade, mas com seus tratativos de amor nos constrange, nos constrange a não ficarmos paralisados, a não ficar acomodados, mas a reagir, a fazer alguma coisa, a buscar fazer algo. Eu vou fazer a partilha de cá, depois qualquer coisa eu passo para lá. Porque eu estava dizendo lá, mas eu preciso ler o trecho um trecho do tema de hoje para complementar aqui o raciocínio que eu estava falando. Lá na homilia do Padre Braulio, ele vai dizer, pedala, meu filho, mexa-se, ovelhinha, sai daí, vamos dar um jeito. E nisso eu estava voltando aqui de bicicleta e me veio o cuidado que Jesus tem, com a gente. Ele usa dos instrumentos que a gente tem ali na hora, como as parábolas que ele dizia lá na época com os seus discípulos, E para me chamar a atenção, ele usou dessa parábola, Se eu não pedalar, a bicicleta não anda. Eu não preciso, um exemplo aqui, às vezes a pessoa fica, para exemplificar aqui. E é o que muitos têm em mente. Na bicicleta, a pessoa, eu preciso comprar a bicicleta X para me ter o desempenho X e Y e Z, enfim, e o mesmo se dá aqui. Eu vou esperar uma situação favorável, eu vou esperar vou ler os 36 volumes do Livro do Céu, conhecer, para depois eu pôr essa vida em prática, E aí fica ali parado, não mexe a bicicleta. Se não pedalar, não anda, não vai. Então a gente já vai se alimentando e alimentando o Jesus do outro. Então, eu me perdi aqui o raciocínio, mas voltando lá, na experiência que eu tive, fui eu quem tive, mas é o que a Divina Vontade nos ensina, Ele faz com um, mas é para todos, Então é onde eu vou partilhar aqui, mas não é em direção a minha pessoa, é o que ele está a fazer com todos.
que na época da minha conversão, que se deu enquanto uma pessoa rezava por mim, ele dizia, né, que teve uma visão que Jesus estava me dando uma corrente de bicicleta, exatamente, né, a mesma situação, ele estava me dando uma corrente de bicicleta, porque até então eu tinha a bicicleta, né, mas por estar sem corrente eu pedalava e não saía do lugar, né, ou seja, né, tem a vida, tem a vontade, né, certamente alguém depois me ajuda a interpretar tudo isso e ver, né, com os olhos divinos, né? Eu tenho a vida, eu tenho a vontade, mas o que faltava? A corrente, aqui a corrente, a divina vontade, né? Para que eu não tenha que ficar patinando no molhado, né? Para que os atos verdadeiramente tenham o devido valor, né? Para que os atos tenham a devida apreciação de Deus, porque já não mais os meus atos humanos, né? Ainda que na santidade, né, das virtudes, né? Que é, né, contaminado com a minha vontade própria, com o meu interesse, com essa corrente, não mais, né? Será dar Deus a Deus, né? Com a vontade dele. Como ele diz, ainda que seja apenas para mim abaixar aqui e pegar um papel que caiu no chão, né? O amor é o amor e a intenção com que fazemos as coisas, né? A nossa vontade, o nosso coração, como diz, né? Em tudo é enganoso o coração, né? O nosso coração, os nossos sentidos, nossos sentimentos nos enganam muitas vezes, mas Deus olha o que de fato é a nossa intenção, né, mais profunda. Por isso só Deus pode julgar uma alma, porque esse profundo aí da alma só Ele sabe, só Ele conhece a fundo. Então, às vezes a pessoa fica perturbada por isso ou aquilo, né, e tantos escrúpulos e tanta perturbação, e fica, né, em si mesma, né, o que eu entendi, ela fica em si mesma, sei lá, dando pepino aqui, fica em si mesma ao invés de ir para Jesus. O que eu entendi é essa terra, esse pouco de terra que todos nós temos e vamos ter ao longo de toda a vida, né? Aceita, você é assim e ponto final. Mas não é esse aceitar no sentido de que, eu sou assim mesmo, vou seguir à frente com isso não, porque eu não consigo, porque não dá, porque, né, eu sou assim, não vou mudar, já tentei tantas vezes e sempre caí, sempre não consegui. Então, fazer o quê? Aceitar a minha realidade, a minha condição, a minha incapacidade e vou ficar, né, vou embora. Não é isso. Né? Jesus está aqui ó, a um passo, né? Você é tudo isso aí, sim, né? É tudo isso aí. Mas é o que ele disse, em mim nada podeis fazer, né? Então a gente deixa essa miséria, né? Deixa a terra aí quietinha no cantinho dela e vamos, né? Damos a mão a ele e vamos, seguimos. Assim, o que me vem agora é o que Luísa fazia, né? Passeava com Jesus, passeava com Nossa Senhora, de mãos dadas a ele, né? Como naquela imagem lá, o logo do canal, né? Da criatura é o nada, nada. É como disse, essa bicicleta sem corrente. Para que serve uma bicicleta sem corrente? Né? Então no morro, no fervor, quando tá tudo uma maravilha, você vai. Né? A bicicleta no morro sem corrente, ela vai, que é uma beleza. Né? No plano, né? Consegue ali se arrastando, empurrando, mas vai. Mas e a subida? E a subida? E quando vem a dificuldade, quando vê, né, que você com as suas forças tentou de tudo e não deu certo. Você esperou tanto uma coisa e não deu certo. Né? Você tem um familiar doente em casa e não sabe o que fazer. Né? E aí aqui, né, cada um com as suas situações, suas dificuldades, é a terra que precisa, né, para nos forjar, né, para nos formar. Né? É a coparticipação que temos com a humanidade de Cristo, né? O completar na nossa carne os sofrimentos que faltaram. É expiação pelos outros. Né? E aqui eu digo que foi uma visão que, né, tiveram, né, em um ato em que rezava por mim, mas partilhando aqui não foi para mim,
né? Mas para a criatura humana, para as criaturas humanas, nossos filhos, a mais de Deus, que a divina vontade está aí, né? Sendo doada a todos, né? A todos. Então não é mérito meu, não é mérito de ninguém, é Deus que age em nós, né? E através de nós, para nos levar a Ele e tocar os corações daqueles que estão ainda longe dele, né? Tentando fazer com a própria força, né? Buscando com a sua própria vontade, né? Julgando ser isso agradável a Deus. Eu vou descer o pau no fulano de tal lá para ele se corrigir, para ele. É pelo amor, é através do amor, né? Com correções, sim, mas corrigindo com o amor, né? Com o amor divino, na divina vontade, né? Para sarar, né? Para curar, para limpar, para estipar ali todo o pus, toda a imundície, toda a podridão, é para, como se diz, aquele lá sobre a pedra, né? A pedra preciosa que precisa ser, esqueci a palavra aqui agora, mas é isso. E até o que eu quis, né? Quis partilhar aqui no grupo a respeito do trecho, a ligação com o trecho, que é o que eu estou até agora tentando entender, e com essa homilia entendi um pouco mais, né, que é o que se deu com Nossa Senhora. Que vai dizer, que Luísa diz: Mãe Santa, toda bela, tu és, e tal és, porque viveste de vontade divina. Né? Viveu ela da vontade divina, totalmente. E por isso, ela diz aqui: tu és, e tal és. A você que a possui, peça-lhe que desça sobre a terra e venha a reinar em meio a seus filhos. E enquanto isso, meu adorável Jesus adicionou: minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, só porque fez perfeitamente a divina vontade e não conheceu outra vida e viveu na plenitude dela, em virtude do viver sempre de meu Fiat, teria possuído todas as prerrogativas divinas. Ela não foi o que foi por viver na divina vontade. Eu confesso que eu estou com uma dificuldade aqui. Minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, só porque fez perfeitamente a divina vontade, não conheceu outra vida e viveu na plenitude dela, em virtude do viver sempre de meu filho, teria possuído todas as prerrogativas divinas. O mesmo teria sido rainha, a mais bela de todas as criaturas, porque onde reina meu Filho divino, quer dar tudo, não fica com nada. É mais, a ama tanto, que fazendo uso de seus estratagemas amorosos, se esconde, se encolhe na criatura, amando o fazer-se dominar por ela. Então, tentar explicar aqui o que eu entendi na minha partida. A divina vontade se entrega à criatura como posse. A senhora tinha a posse de Deus. Portanto, tudo ela podia fazer. Porque tudo Deus confiou a ela, porque ela provou a Deus que a vontade dela estava impetrada, né? Estava fundida à vontade de Deus, não sairia dali mais. Então ele se confiou, né, a ela, tanto que se encarnou no ventre dela. Porque a divina vontade é quem agia, quem operava nela. Não havia a menor possibilidade dela ir para outro canto, dela fazer outra coisa. Tudo que ela fez e faz é em decorrência do querer divino. E, portanto, com isso ela tem o poder e a autoridade de pedir, de falar o que for. Porque não é ela, é a própria divina vontade nela. Então, o que, na minha pequenez aqui, eu entendo, sendo a divina vontade, essa corrente que nos
aprisiona ele, que nos não só aprisiona, né? Não é nem um aprisionar ele, né? Que é uma palavra muito assim, não é uma prisão, é uma fusão a ele, né? É um unir-se plenamente com ele, a ter um só coração, uma só vontade, um só amor. Né? E portanto o que Nossa Senhora pede é Deus pedindo, o que Nossa Senhora fala é Deus dizendo, né? Então nessa autoridade, né, ela trouxe o verbo à terra, né? A encarnação se deu em seu ventre, mediante o amor com que ela pedia. Amor tal que já não era ela, a criatura, a Maria a pedir. Estava ali, Maria, a sua vontade, tudo. Mas era o próprio Deus nela. E assim se dá, né? É o caminho que estamos trilhando para que se dê da mesma forma com os filhos da divina vontade. Como disse na partilha, ela como mãe e nós como filhos. Ela no grau que alcançou o grau querido pela divina vontade e nós também no grau querido da divina vontade. Então não tem que, se eu for um filho da divina vontade no menor grau, né, é até uma certa humildade, uma humildade falsa, né? Mas para mim já tá bom, né? Então esse pensamento já é o suficiente para se perder, né? O dom de se viver na divina vontade, porque, né, não quer se mover, não. A corrente está aí e você não quer usufruir dela. Né? Quer continuar aí parado e dando justificativas, desculpas, né? A corrente tá frouxa, o pneu tá murcho, né? O tempo tá ruim, tá chovendo, o sol tá muito quente, então não vou não, vou ficar aqui. Mas se você não se mover, se você não pedalar, né, não anda. A vida não anda. A divina vontade não vai desenvolver em nós se não houver, né, essa participação da criatura. O que Deus já deu a bicicleta, já deu a corrente, né? Deu esse mundão lindo, maravilhoso. É só subir e pedalar, é só aproveitar o passeio. Né? Mas o sol tá quente. Tá chovendo. Né? Poxa, mas tem dificuldade em tudo, né? A vontade humana em tudo ela põe defeito, tudo ela põe, né, obstáculo para não sair do lugar. Né? Mas vamos, meu filho, eu te ajudo. Não, não, pai, eu quero ficar por aqui mesmo. Hoje eu tô muito disposto, não, tô, né, com um jeito ruim, um aperto no peito, né, não sei, eu queria ficar aqui. Ficar consigo mesmo, ficar com a sua vontade humana, né, como foi dito, né, lambendo o osso, lambendo gelo. Então, aqui é o que ele diz, né, você dá o passo. Né? O tudo Deus já fez, agora ele espera a criatura dar o passo. A partir do momento que você deu o passo, né, você sobe, dá um passo em direção ao céu, e a divina vontade dá um passo em direção à terra. Né? Então você sobe e ela desce. Né? O que eu entendi, ela está suspensa. Né? Esses 6.000 anos está suspensa, esperando a criatura, esperando alguém que a receba. Né? Assim como veio Luísa, na Luísa ela desceu. Né? E agora se estende a toda a criatura. Porém, precisa a criatura também dar esse passo. Né? Dar esse passo em direção ao céu, o negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, e aqui ó, ascender, né, em direção ao divino, né, aspirar e as coisas do alto, né, a vida divina. E aí ela vem ao nosso encontro, a partir do momento que eu saí da minha lama, do meu buraco. Né, e aí suspenso, né, o encontro com ela. Ela não vai descer da minha miséria, né? E isso aí Jesus já fez na redenção. Né? O descer lá na lama do meu pecado, lá na lama, né? Lá na podridão em que eu encontrava, isso aí Jesus já fez, né? Na sua humanidade, redimindo a criatura. Agora né? a criatura, né? Estando agora de pé,
né? Ela dá passos, né, firmes em direção ao divino, né, a encontrar-se com ele e aí a viver fundido a ele, né? O casamento místico, né? Igual aqui, né, para falar de já na divina vontade já não é mais um casamento místico, né? É muito mais que isso, é fusão, é o ser um com ele, é adquirir, como diz no trecho lá, que como se adquirem as prerrogativas divinas. Né? Como se adquire as prerrogativas divinas? Né? Sendo a divina vontade, né? Não existindo mais a criatura e apenas ali o divino querer, agindo, o obrante, né? Obrante na criatura. A criatura já não põe mais, né, obstáculo nenhum, não tem mancha, né, de vontade própria ali mais. Né? Foi totalmente purificado, foi tudo, né, limpo. Que ao longo do caminho a gente vai encontrando, né? Jesus vai trazendo, né, situações que ainda ali persistem, mas até então não tínhamos consciência. Bom, então agora tenho consciência. Então, né, cortou, saiu, né, como se deu lá com a Maria de Lourdes ontem na live. Né? Foi conversado, foi explicado, ela entendeu, ela disse, né, eu entendi. Então pronto, foi estipado, né, resolveu, né, esclareceu a dúvida. Né, como aí eu digo até por mim mesmo, aí ao não ruminar certinho, né, não debruçar mesmo em cima daquele entendimento, né, na hora entendeu, mas no outro dia já não está mais tão claro. Né? Então vai ser preciso novamente uma compreensão, né, ruminar mesmo, fazer vida, né, fazer aquilo criar carne em nós, né, a fim de que o tempo não apague, né, a fim de que, como andar de bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta, acabou, ninguém te tira mais. Então pode vir, né, espada, pode vir perseguição, pode vir o que for, não tira mais. Então é esse ponto que Jesus espera de cada um de nós, a fim de nos conceder plenamente a divina vontade. E esse ponto se dará quando estiver confirmada em nós a divina vontade. Portanto, eu não defino isso, né? Eu não tenho conhecimento, né? Eu não tenho essa certeza. São situações que virão, né, que irá me confirmar nisso. Né, que irá me confirmar o dom da vida na divina vontade. Né, e, portanto, a necessidade, né, da participação, dos exemplos, a atenção aos acontecimentos, tudo. Né, ao passo que situações vêm e já não se perturba, ao passo que uma dúvida, uma situação não se perturba, né, ao passo que uma correção, né, todo o estardalhaço que venha a ser feito por conta de uma ignorância minha, né, eu não me escandalizo e quero ir embora, porque né, eu não aguento, né, eu não mereço, não tenho que passar por humilhações, por essas coisas, não tenho que passar por nada disso. Né, e eu, na minha soberba, eu viro as costas e vou embora. Né, então, enquanto não confirmar todas essas misérias nossas, né, diluída aí na divina vontade, né, para a glória de Deus, né, seja tudo para a glória de Deus e para minha toda a confusão, né, não se dará, né, a consciência plena desse dom. Eu digo não que não estou vivendo o dom porque eu ainda estou ignorante. Não, já foi dito, né? Por empréstimo, né? Enfim, não tem que ficar se examinando, se fazendo essas contas, esses cálculos, não. Simplesmente, como foi dito, pedalar, caminhar, seguir adiante, né? Ao, ao fazer o caminho, né? Um caminho se faz caminhando. E aí isso não fica perturbado que, nossa, eu estou assim e não li nem a metade do livro do céu, e como é que faz, né? Criando escrúpulos, perturbações, né? Perdendo tempo, né? Como diz, enxugando gelo. Não, né? Vamos seguindo, né? Em paz.
né, com paz e serenidade, mas sem estar, né, naquela condição de mornidão. A divina vontade é tão simples, é de tão simples que acaba que o humano, né, confunde tudo. E coloca ali tantos obstáculos e dúvidas, né, chegando ao passo até de alguns se convencerem que isso não é assim, que não existe, né, igual foi falado, né, e de fato é isso que acontece, como se deu uma experiência que eu mesmo tive, né, você vai falar com o sacerdote e ele se escandaliza, não existe não é assim não é bem assim não. E até como foi dito, né, na live, essa separação, né, essa independência, de que eu preciso seguir as orientações do padre, mas né, tá tão difícil, né, tão difícil, você vai, o padre te dá uns conselhos que nem católicos são, então não é desprezando o sacerdote, né, jamais, mas é agindo com maturidade, né, e conhecimento de fé nas verdades divinas, né, é consciente de que a palavra do padre, a palavra do bispo não é, né, como diz né, como se diz, não sei se é a palavra certa, mas a estava na ponta da língua, agora esqueci, a verdade absoluta, né, não porque se eu não seguir o que o padre disse, do jeitinho que ele disse, né, não, eu estarei traindo a igreja, eu estarei, né, ofendendo a Deus. Só que muitas das vezes os conselhos que eles dão, né, não está nem em conformidade com o pensamento, o ensinamento da igreja. Então fica complicadíssimo, né, seguir orações, né, orientações dessa forma, principalmente nos dias atuais. É até um grande bem, uma grande graça, o livro do céu está aí, em nossas mãos. Onde diante de toda essa confusão a gente consegue, né, manter a paz, a serenidade, né, e não se perturbar, não estar aí desesperado, né, porque é até uma situação que eu estava vivendo antes de conhecer a Divina Vontade, que estava caindo nesses escrúpulos exagerados aí de nem receber a comunhão na mão, na boca, né, como não era para receber na boca mais por conta da pandemia, né, surgiu uma ideia, uma mentalidade aí que era para se adquirir um corporal e comungar com o corporal, como estava dizendo outro dia. Então, até em que eu fui buscar orientação com o sacerdote, um padre novo, né, que Deus o ajude e abençoe demais, né, para que não se perca, né, nessas encruzilhadas por aí e siga, né, a doutrina verdadeira da igreja, em que ele me exortou, né, perfeitamente, me puxou a orelha, né, me chamou a atenção, né, que é ridículo isso, né, tudo isso por quê? Por ir na ideia desses influenciadores aí do YouTube, né, esses senhores conhecedores de toda a verdade, né, portadores de todo o conhecimento, de toda a verdade, né, não, você não pode tocar na Eucaristia, né, comungue com o corporal, né, que nem o padre falou, exteriormente toda essa piedade, mas no íntimo como tá? A preocupação externamente tá dessa forma, né? É modéstia daqui, modéstia dali, e isso e aquilo, né? E isso e tal coisa e tal coisa mais, mas e dentro, né? E dentro, como tá? É o que Jesus disse, né? Lá na homilia. Ele não vê de todo os atos ali, a situação, mas vê a intenção, né? O que está lá no coração, o que a levou,
toda uma realidade, né? Aí aqui vem toda aquela orientação que Jesus deu a Pedro, né? Na maneira de conduzir as ovelhas, né? Cada ponto, né? É visto ali com uma grande minuciosidade, né? A, a, a discernir o que a levou, né? A tal condição, a tal situação, né? Onde vai se ver, né? No final que certas coisas é só miséria, uma realidade humana ali, uma paixão, mas que, né, não houve a intenção plena né, no fim das contas nem era pecado, né? Olhando-se bem, né, segundo as orientações que Jesus deu a Pedro. Então aqui, ó, orientações estas seguidas da primeira à última cláusula que Jesus passou a São Pedro, né? Que são as situações que os sacerdotes hoje não usam, né? É simplesmente, né, dar um conselho lá e, segundo a cabeça dele, né, tá muito complicado, muito, muito, muito. Viver na divina vontade, viver plenamente da fé, né, acreditando profundamente em Deus e muitas das vezes sim, né, nessa intenção, acreditar, né, que Deus usará, que Jesus usará, né, de fulano, ciclano, de sacerdote X e Y. É uma confiança plena, né? E que ainda assim, né, fique meio assim com alguma orientação, Jesus vai conduzir. Jesus não, né, como diz a oração Nossa Senhora, né, quem em vós foi confundido, né, quem em vós confiou que foi confundido, né, que foi abandonado. Não vai, muitas vezes são testes que Jesus, né, nos fornece, não só aqui em direção ao sacerdote, mas em tudo na nossa vida, para confirmar em nós essa adesão a Ele, esse nosso crescimento, né, que muitas das vezes só se aprende à base do sofrimento, né, à base da pancada. Né? É incrível como por que tem que ser assim, né? Mas que tem que imprimir mesmo, é igual, né, marcar gado, né? Assim deve de ser para marcar a nossa mentalidade, a nossa consciência, né? A ferro quente, né? É sobre pancada, sobre, né, sofrimentos. Porque no tradicional, na simplicidade, não vai, igual foi falado, né? Outro dia, né? Tá falando, tá chamando atenção, tá isso, tá aquilo, e a pessoa tá achando engraçado, tá percebendo só o comentário, né? E ainda achou esse ponto engraçado, então ignora todo o principal e se apega a uma coisinha que teve lá no meio, né? Então, até a gente precisa, né? Estar sobre. Não era para ser, não é para ser. Enquanto crianças, né? A criança é assim, desobediente, então é só na chinelada que ela volta, mas a partir de um certo momento, uma certa idade, ela já tem consciência, ela já tem um certo conhecimento, então já não precisa mais, né, tanta, né, ela já entende, né, já é mais fácil a comunicação, porque já começa a se falar quase que a mesma língua, né, não tem mais birra, não tem mais, né, ela mesmo se vê envergonhada, né, um cavalo velho fazendo birra na frente de todo mundo, não existe isso. Né? Tá tendo aí agora por conta dessa juventude, né? Toda, toda, toda atrapalhada, né? Toda destruída. Então parece, hora e outro, um aí dando show por conta de um celular, por conta disso, daquilo. São, né? É igual aquela questão do adulto infantilizado. E também tem a criatura da alma infantilizada, mas tudo que porque não quer, tá tudo à mão, está tudo à disposição. Mas é o que disse, o que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Uma vez que a vontade se une a esse poder, nada pode nos parar. Né? Nada para.
Né? O que parou Nossa Senhora? Nada parou. Né? O que parou Jesus? Nada, não pode parar. Agindo Deus, quem? Né? Não, não tem como. E aí acaba essa mentira, né, na cabeça de muitos de que eu não consigo, eu não posso, eu não, né? Aqui, ó, tanto tempo falando de Deus e encerra no eu, né? Volta pro eu de novo, né? É isso que Jesus, né, não dá mais, né? Já deu, né? Deixa o eu, deixa lá debaixo da terra lá e nos elevemos, né? Ascendemos ao céu, ao encontro da divina vontade. Né, a fim de que ela venha ao nosso encontro. Enquanto não se mexer, enquanto não pedalar, não vai, ela não vai vir. Né? Não adianta só, né, a intenção de ir ou um fingir que vai. Né? Ele sabe que você não vai nem até ali. E por isso ela não virá. Né? Não virá.